Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do que é o semipresidencialismo. Feitas todas essas explicações, vem talvez aquela que seja a principal pergunta. Mudar a forma de governo de presidencialista para semipresidencialista ou para parlamentarista, como alguns partidos políticos brasileiros defendem, soluciona o problema do Brasil? E a minha resposta é que não. Não vai solucionar, não adianta mudar, seja para o semipresidencialismo, seja para o parlamentarismo, e não adianta mudar, ao meu ver, por um motivo muito simples. Na minha visão, o problema não está na forma de governo em si, mas o problema é outro. Ou seja, o problema principal, ou talvez um dos problemas principais do sistema político brasileiro na atualidade, é o sistema partidário brasileiro. Vejam que, em termos teóricos, o parlamentarismo é a melhor forma de governo. E eu considero que seja a melhor forma de governo, por quê? Porque existe ali um controle mútuo, constante, do poder legislativo sobre o primeiro-ministro, por um lado, e do primeiro-ministro sobre o poder legislativo, por outro. Então, existe essa possibilidade de controle, existe o fato de que, como eu disse antes, se o primeiro-ministro não estiver desempenhando bem suas funções, ele pode ser alterado, ele pode ser removido do seu cargo, né? Então, nesse sentido, e por outras características que eu não vou entrar nesse vídeo aqui muito no mérito, mas eu acredito que o parlamentarismo seja a melhor forma de governo. Agora, não adianta nada mudar isso, e aí eu repito, né? Não adianta nada, ao meu ver, na minha análise, fazer uma mudança do presidencialismo atual para o parlamentarismo ou para o semipresidencialismo, porque, ao meu ver, o problema não está aí nessa forma de governo, mas sim no sistema partidário. Por que eu digo isso? Do ponto de vista, primeiro, teórico, o que se considera, em geral, é que o parlamentarismo, para que ele funcione bem, é necessário que o sistema partidário seja composto aí por 3, 4 partidos. Então, a título de exemplo, o jurista italiano Norberto Bobbio, ele coloca no seu livro Dicionário de Política, para quem tiver interesse, as referências completas estão aí na descrição do vídeo, mas ele coloca lá que quando ele compara o parlamentarismo da Inglaterra com o parlamentarismo de outros países, principalmente os países nórdicos, ele considera que o parlamentarismo inglês é muito mais estável do que o parlamentarismo desses países nórdicos. Por quê? Porque na Inglaterra existem basicamente 2 partidos políticos. Claro que existem momentos ali em que surge um terceiro, mas de maneira geral o sistema partidário britânico é considerado como um bipartidarismo, assim como é nos Estados Unidos. Enquanto que nos países nórdicos não. Ou seja, os países nórdicos são chamados de um parlamentarismo de coalizão, como ele diz, o Norberto Bobbio diz no seu texto. Além disso, para que o parlamentarismo funcione, é necessário que os partidos políticos tenham uma fidelidade interna muito grande. O que eu quero dizer com essa fidelidade não é que os parlamentares não vão trocar de partido. Também é ideal que não troquem, mas é no sentido de que, se o partido é defensor da ideia X, então os parlamentares precisam votar conforme essa vontade do partido. Ou seja, os partidos políticos precisam ter uma ideologia muito clara e, ao mesmo tempo, relativamente forte, para que eles possam marcar posição quando estiverem no governo ou quando eles forem oposição. Sem isso, não tem como o parlamentarismo funcionar. E aí, no caso brasileiro, nós temos hoje, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, 35 partidos políticos oficialmente estabelecidos no Brasil. Ou seja, a gente tem no Brasil um número absurdo de partidos políticos. Não são necessários tantos partidos assim para que se exerça a representação do cidadão brasileiro. E aqui eu não vou entrar nem no mérito teórico propriamente dito de teorias de representação, mas basta que vocês pensem no seguinte: nós temos 35 partidos políticos e qual desses 35 partidos políticos efetivamente representa um cidadão?
Pense aí você que está assistindo esse vídeo. Você se sente representado por algum partido político brasileiro? Seja lá qual for o partido, não importa se é de esquerda, se é de direita. Ou seja, é claro que eu estou fazendo uma afirmação muito genérica aqui, mas eu acredito que a maioria das pessoas, do povo brasileiro, da população brasileira, não tem nenhuma identidade com nenhum partido político. Então, esse é um primeiro ponto a se levar em consideração. O segundo ponto a se levar em consideração é o seguinte: vamos pegar, por exemplo, os partidos que, na sua nomenclatura, de uma forma ou de outra, são partidos que defendam ideais mais à esquerda, por exemplo. E aqui, especificamente, ideais de trabalhadores. Então, nós temos aí talvez o mais conhecido, que é o PT, que é o Partido dos Trabalhadores. Nós temos o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista. Nós temos o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. E outros. Eu não vou lembrar agora de cabeça todos, até mesmo porque são inúmeros partidos, mas quem tiver interesse, entra lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, existe o íconezinho lá dos partidos, e deem uma olhada na nomenclatura desses partidos. Ou seja, são partidos que em tese, e pegando esses exemplos aí, são partidos que em tese estão defendendo a mesma coisa. E a gente pode ter o mesmo raciocínio, aqui eu dei exemplo de partido de esquerda, mas a gente pode ter o mesmo raciocínio para outros partidos que são partidos de direita. Ou seja, o que eu quero colocar aqui é o quê? É que nós temos uma ideologia, seja essa ideologia de esquerda ou seja a ideologia de direita, isso não importa aqui, né, na argumentação, no raciocínio, mas nós temos então 5, 6, 10 partidos que defendem a mesma ideologia de esquerda, ou 5, 6, 10 partidos que defendem a mesma ideologia de direita, e aí eu faço a você a pergunta: será que realmente é necessária a existência de 10 partidos que defendam a mesma ideologia? Se eles defendem a mesma coisa, esses partidos estão aí para quê? Então é nesse sentido que isso é fato claro, isso é fato reconhecido, isso é algo aceite, o fato de que existe no Brasil partidos políticos em excesso. Também não vou entrar aqui no mérito se isso é bom do ponto de vista da representação do cidadão, se pode impedir essa proliferação de partidos, isso é coisa aí para um outro momento. O fato é que o nosso sistema partidário hoje, ele tem esses dois problemas principais, quais sejam número exacerbado de partidos e, segundo, falta de ideologia partidária, ou seja, falta de uma definição clara do que o partido efetivamente defende. Nesse sentido, então, enquanto esses problemas não forem resolvidos, não adianta mudar a forma de governo. É claro que se altera a forma do presidencialismo para o semipresidencialismo, por exemplo, como se propõe, existe uma maior possibilidade ali de alteração dos rumos do governo, por exemplo? Existe. Existe porque, como eu expliquei antes, enquanto que no presidencialismo, o presidente, se ele for um péssimo presidente, ele fica no seu mandato por 4 anos, se ele não tiver cometido nenhum crime de responsabilidade, ele permanece, ou seja, não existem mecanismos para tirar o presidente por incompetência, por exemplo, incompetência administrativa. No semipresidencialismo isso é possível, porque, como eu falei antes, o primeiro-ministro, que é o chefe do executivo, é responsável perante o parlamento. Significa dizer que se esse primeiro-ministro for incompetente, for ruim, não necessariamente tiver cometido um crime, mas se ele for ruim, o parlamento pode tirá-lo e pode colocar o outro no seu lugar. Então, se a gente olhar por esse aspecto, seria um ponto positivo essa mudança. Agora, como é que a gente pode imaginar que num sistema político como o nosso atual, em que existem oficialmente 35 partidos estabelecidos e que na Câmara dos Deputados existem 28 partidos representados, como que a gente consegue imaginar a criação de uma coalizão que dure ao longo do tempo? Ou seja, não se pode aqui imaginar, e aí o momento em que nós estamos vivendo agora é um momento claro disso, esses partidos políticos que não têm uma ideologia própria, que não tem um rumo ali, um plano específico, claro, de que vão defender esta ideia X ou esta ideia Y, esses partidos hoje no Brasil, eles se unem conforme
e é triste falar isso, mas é a realidade, conforme a sua conveniência política. Então, nesse sentido, o que impediria hoje de haver aí, vamos supor, uma maioria dentro da Câmara dos Deputados que escolhesse, se o Brasil fosse então semipresidencialista, uma maioria de partidos que escolhesse o fulano X para ser o primeiro-ministro. Só que amanhã, seja esse amanhã, daqui 3 meses ou daqui 6 meses, por exemplo, por condicionantes políticas quaisquer, esses partidos não estão mais em coalizão, ou esses partidos começam a defender aí coisas diferentes com o passar do tempo, o que é natural, eventualmente, já que a gente está falando aí de vários partidos numa base governista. Então esses partidos passam a ter interesses distintos e essa coalizão que elegeu aquele fulano X como primeiro-ministro, ela se desfaz. Com esse sistema partidário atual, a gente corre o risco de ter uma alteração constante de governos, né? Ou seja, eu não vou aqui, óbvio, fazer nenhum tipo de previsão, quanto tempo vai durar, mas só a título de exemplo, vamos imaginar que hoje, então, fosse eleito o cidadão X, fosse escolhido ali dentre os deputados o cidadão X para ser primeiro-ministro, porque ele tem apoio, mas daqui 6 meses ele perde esse apoio, por exemplo. Aí se escolhe, então, o deputado Y para ser o primeiro-ministro. Ora, as políticas que foram começadas pelo primeiro-ministro X provavelmente deixarão de ter continuidade com o primeiro-ministro Y. E se depois de mais 6 meses, esse primeiro-ministro Y perde apoio e aí o parlamento resolve escolher o primeiro-ministro Z, o deputado Z, para ser primeiro-ministro. Então, essa eventual alternância constante de governos, que seria possível e, eu diria, provável em um semipresidencialismo brasileiro hoje, com esse número exacerbado de partidos políticos fracos, que é o que nós realmente temos, isso geraria um problema muito grave em termos de governança. Ou seja, em termos da capacidade que o governo tem, né, entendendo-se aqui o poder executivo no sentido de concretização de políticas públicas para os cidadãos, de levar a cabo essas políticas públicas. Todos nós sabemos que quando um governo novo entra, quer dizer, quando começa um novo governo, há uma probabilidade muito grande de muita coisa ser mudada, né? Ou seja, nenhum governante vai querer, de maneira geral, é claro, os governantes de maneira geral, eles não mantêm aquilo que o seu antecessor fez, até mesmo por uma tentativa de mostrar que é diferente do antecessor. Então, quebra-se ali, eventualmente, uma política pública e isso é prejudicial para o cidadão. Como eu falei, eu estou dando aqui um exemplo hipotético de uma mudança de 6 em 6 meses, mas mesmo que a gente pensasse em termos de 1 ano ou 2 anos que seja, quer dizer, uma política pública começa hoje, aí amanhã entra um novo primeiro-ministro que altera tudo o que tinha sido feito, cancela tudo que foi feito para começar do zero de novo, aí passa mais um tempo, esse indivíduo sai, entra outro, quer dizer, e percebam que isso, repito, não é um problema da forma de governo semipresidencialista em si, mas sim é um problema do sistema partidário brasileiro atual, que, ao meu ver, não dá sustentação para um regime semipresidencialista no Brasil nesse momento. Por esse motivo, eu acredito que seja muito mais relevante que a gente pense em soluções para que o sistema partidário brasileiro seja alterado. Eu, por exemplo, escrevi um artigo que está na revista do TSE, já comentei isso sobre esse artigo em outros vídeos, então coloco aqui na descrição do vídeo o link para esse artigo, e eu defendo que as coligações hoje elas são inconstitucionais, porque elas acabam por infringir ali a própria representação que o cidadão tem, já que a coligação existe até o momento da eleição e depois ela deixa de existir. Então, eu acredito que é muito mais importante em termos de representação do cidadão e em termos de efetividade da democracia brasileira que a gente pense em alterações que são urgentes no sistema partidário brasileiro. Quer dizer, criar algum mecanismo que reduza o número de partidos, criar algum mecanismo que fortaleça internamente esses partidos no sentido de terem uma ideologia, de terem ali claramente o que eles defendem,
porque só assim, então, a gente pode começar a pensar em alterar a forma de governo. Isso fora outras questões, até mesmo constitucionais, por exemplo, que se levanta. Quer dizer, alterar a forma de governo hoje é constitucional? Quer dizer, não é uma cláusula pétrea, por um lado, mas, por outro lado, já houve o plebiscito de 1993, em que o povo disse que seria, então, que é o presidencialismo. Então, se a gente alterasse hoje por meio de uma emenda constitucional, por exemplo, isso seria constitucional ou seria inconstitucional? Então, são questões que se levantam, né? São questões que a gente tem de pensar, e eu espero, então, aí deixar aqui essa contribuição para que a gente possa pensar a respeito desse assunto para o futuro do país. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é o semipresidencialismo. Espero que vocês tenham ficado esclarecidos acerca dessa diferença entre essas três formas de governo, na verdade, o presidencialismo, o semipresidencialismo, o parlamentarismo. Espero que vocês, então, tenham condições aí, com base nesse vídeo, de compreender bem essas propostas, né? Estudem esse assunto, porque isso diz respeito aí à nossa vida em coletividade. Não se esqueçam aí de curtir, de compartilhar esse meu vídeo e de assinar o canal. Deixem aí também nos comentários as suas críticas, deixem as suas sugestões, deixem sua opinião. O que vocês acham? Vocês acham que essas propostas de mudar para o semipresidencialismo devem ser levadas adiante ou não? Mais uma vez, então, não se esqueçam aí de curtir o vídeo, de assinar o canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.